Professora também, professora Marta Camila Carneiro, professora da ESG, Mudanças Climáticas da Fundação Getúlio Vargas. Professora Marta, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, eu que agradeço. Eu estava aqui vendo a chamada, estava pensando no caviar, né? Vereadora que nem caviar. Você sabe o que é caviar? Nunca vi, nem comi, só ouço falar. Exatamente. E olha, com 30 funcionários aqui em São Paulo, cada um tem 30 funcionários. Que beleza, né? Que ótimo. Chegaremos lá um dia, né? Quem sabe? Só que não. Professor, explica pra gente o seguinte: a colheita da cana ainda se faz por aquele método de queimar primeiro a cana para depois cortar? Lamentavelmente, em alguns lugares, sim, Heródoto, é incrível falar isso, né? Num país como o Brasil, que tem um potencial para ser a Arábia Saudita do mercado de carbono, e a gente continua fazendo queimadas para limpar solo, que não tem o menor sentido, né? A gente poderia pensar numa agricultura de conservação, onde a gente deixa a palha, pode plantar em cima, pensar em SAFs, né, sistemas agroflorestais, em agricultura regenerativa, em rotação de culturas. A gente tem 1 milhão de estratégias, tudo bem, exagerado, de estratégias para diminuir esses impactos e continuar tendo uma agricultura muito produtiva, de excelente qualidade, a baixo custo. Entretanto, motivos X, Y, Z levam a essas queimadas. Acredito eu, chego até a chutar que algumas dessas queimadas são criminosas mesmo, para tentar disfarçar desmatamentos e outras irregularidades que possam estar acontecendo. Professora Marta, eu imaginava que a colheita toda fosse feita já mecanizada, pelo menos no caso do cana-de-açúcar. Eu me lembro há muito tempo atrás, quando eu ia para Ribeirão Preto, eu dava aula em Ribeirão Preto, e eu via aquelas queimadas no horizonte e tal, um fogaréu, mas isso foi há 30 anos atrás, por aí por fora. Depois de lá para cá, com o advento das máquinas e tal, Mecanização. achei que a colheita tinha sido toda ela feita mecanicamente e não precisava mais botar fogo. E agora nós estamos vendo que em algumas regiões, eles continuam colocando fogo para poder colher a cana e às vezes depois não consegue controlar o incêndio porque está muito seco e às vezes tem vento de até 70 km por hora. Olha, Heródoto, vou te falar, semana passada eu fui fazer um evento no Sul e na volta, eu moro em Vinhedo, né? Entrou no mapa, para quem não conhecia Vinhedo, infelizmente passou a conhecer. E eu estava pousando em Viracopos, o cheiro estava horrível, horrível. Já no pouso já dava para sentir. E aí tive grande dificuldade até para dirigir de Viracopos para cá devido à fumaça, né? O que pode causar vários acidentes e etc, etc. A mecanização é um processo que também, né, traz um desgaste no solo, ajuda a compactar o solo, ajuda a salinização do solo, faz com que a gente tenha menos a água percole menos e atinja os lençóis freáticos, enfim, é um processo ainda muito utilizado, mas as queimadas aqui, pelo menos no interior de São Paulo, elas são presentes ano a ano, e cada vez mais o período seco se estendendo. Esse ano a gente está tendo um período seco imenso. Aqui, por exemplo, em Vinhedo, a gente está tendo racionamento de água já há 3 meses. Me faz crer que é mais do que uma irresponsabilidade, é criminoso mesmo o que está acontecendo. Não é uma queimada espontânea, como a gente tem às vezes em região de Cerrado, que é natural, um fenômeno natural, né? Uma queimada espontânea é característico de alguns biomas, mas não é o que está acontecendo aqui. Agora, professora, quando põe fogo para tirar as palhas, etc., para depois colher, eu imaginei já alguma coisa também que já tinha acabado no nosso país. Então tem boia fria. Tem boia fria? Tem. Caramba, tem boia fria, boia quente. Eu não sei que planeta que eu estou vivendo. Heródoto, eu tô quase me mudando para Peruíbe para ir lá ver os ufólogos também, porque de repente, né, vai que eu consigo um pedaço em Marte, né, enfim. Podemos pensar sobre isso também, mas é realmente esse tipo de coisa criminosa, surreal, indo totalmente à contramão do que o planeta está
está pedindo, está vivenciando aqui. A gente não está falando nem... Vou até usar uma expressão meio assim, né? Que eu falo muito para os meus alunos e para alguns clientes, eu falo, gente, não é questão de abraçar a árvore, não é ser radical, de tipo, não, eu sou ambientalista de abraçar a árvore, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de ótica. O aumento da temperatura global é uma realidade. Daquele 1,5 graus que nós poderíamos atingir até 2100, em relação aos níveis pré-industriais, há 2 anos atrás nós já tínhamos atingido 1,26 graus, então é só fazer uma regrinha de 3 simples aí que a gente consegue identificar que tem alguma coisa bem errada acontecendo. Muito provavelmente a gente vai atingir aquele 1,5 graus de aumento da temperatura global até 2040, ou seja, depois de amanhã, né, um pulo, a gente está lá em 2040, só que o que as pessoas não estão percebendo é que nós já estamos sofrendo os efeitos das mudanças climáticas, inclusive na economia, nos negócios e na saúde da população. Então, as empresas, hoje em dia, quando elas fazem uma análise de risco mínima, né, eu vou implementar minha empresa em tal lugar, ou independente do lugar, ela tem que pensar, será que meu fornecedor vai ter matéria-prima para continuar me ofertando para os meus processos industriais? Como meu fornecedor está se preparando para os efeitos das mudanças climáticas sobre o seu negócio? Imagine isso na cafeicultura, em diversos tipos de produção. Então, é quase que uma visão míope que a gente está tendo, né? A gente está olhando muito o que está acontecendo hoje e não está pensando a médio e longo prazo, nem tão médio e longo prazo, né? Como que nós vamos nos adaptar a todos esses efeitos? E continuar utilizando técnicas como queimadas para melhoria do solo, para continuar com a produção, é no mínimo pouco inteligente, né? Além de criminoso, é no mínimo pouco inteligente. Então, acho que a gente precisa cada vez mais de fiscalização, de conscientização da população regional também, que pode ser um agente fiscalizador de grande importância, de uma cobrança da população e não deixar que isso aconteça, né? Não pode, a gente não pode normalizar o que não é normal. Perfeito. Professora Marta Camila, professora, muito obrigado por sua gentileza. Imagina, foi um prazer, uma honra. Sempre que precisar, estamos aqui. Muito obrigado, professora Marta Maria Carneiro, professora de ESG e Mudanças Climáticas da Fundação Getúlio Vargas. Tem até boia fria. É quase que uma visão míope que a gente está tendo, né? A gente está olhando muito o que está acontecendo hoje e não está pensando a médio e longo prazo, nem tão médio e longo prazo, né? Como que nós vamos nos adaptar a todos esses efeitos? E continuar utilizando técnicas como queimadas para melhoria do solo, para continuar com a produção, é no mínimo pouco inteligente, né? Além de... Excelente entrevista da professora doutora Marta Camila Carneiro conosco. Muito legal.